Bom, pessoal, estamos começando aqui mais um Falck tá no ar, o podcast da Falck, da Tanco. Esse episódio é comemorativo, né? Um ano que a gente está completando aqui do podcast. E por isso a gente resolveu fazer um episódio aqui só interno, né? E trazer uma pessoa especial, uma pessoa que muita gente, quando eu falo aqui dos vídeos que a gente faz na internet, dos podcasts que a gente faz, o pessoal comenta lá do responsável da qualidade, do químico responsável, né? Que sempre o Fernando aparece, explica tecnicamente pra gente muita coisa. Então ele é nosso convidado, seja bem-vindo. Obrigado. O Fernando hoje é o nosso gerente de qualidade e de prestação de serviços, né, da parte de serviços da Tanco, que é uma parte bem importante, né, que a gente muitas vezes não fala tanto, mas na prática já passou por várias funções, normalmente ligadas à produção aqui. E o motivo até de ser especial aqui, na verdade, é que basicamente eu e ele somos as pessoas que estão aqui desde que a gente iniciou a operação de produção da Tanco. A Tanco existe há 60 e tantos anos, quase 64 anos, mas a operação de produção de produtos acabados das nossas marcas e tudo é bem mais recente, né? Começou há mais ou menos 10 anos, também é comemorativo aí esse período, vai fazer 10 anos daqui a poucos meses. Então o Fernando tem bastante história para contar aqui do que a gente já fez, de como foi, do começo e como está agora, então é para isso que a gente está trazendo. Seja bem-vindo aí de novo, Fernando. Obrigado, Lucas. Então, sou Fernando, gerente da qualidade, como o Lucas disse, e eu estou aqui há quase 10 anos, logo no início da operação. E eu trouxe um carinha aqui que está com quase o mesmo tempo que a gente aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro frasquinho que a gente invasou aqui. Tomara que a gente não esteja acabado igual ele. Mas ele está resistente. Tem a marcação do lote, a data aqui, ó, 17/9/2015. Então, esse aí foi faz parte da história. É legal esse produto, né? Que a primeira produção da Tanco foi uma venda para o Uruguai, não foi uma venda para o Brasil. A gente fez essa primeira produção para um pedido específico, a gente estava começando a operação, ainda nem tinha clientes aqui no Brasil, e aí a gente fez essa primeira produção para um cliente do Uruguai, e era um produto que hoje não é vendido mais, né? O 2050 SJ. Que nesse período lá, em 2015, ele era permitido, e eu não me lembro, acho que em 2017, por aí, esse produto foi proibido no Brasil, né? A especificação mínima para produto automotivo é SL agora, mas na época ele era vendido no Brasil também, né? Era o produto principal que a gente fazia para o Brasil também. E eu lembro que nessa época eram 3 pessoas na produção, a gente movimentou a fábrica inteira para produzir essa produção, foi bem interessante. Vendo como é hoje, como era antigamente. A gente passou... Na época, pra vocês terem ideia, a gente tinha só SJ, SL já existia, não tinha nenhum produto SN, não tinha nenhum produto totalmente sintético. Não tinha. Semi-sintético, 1540, era acho que o produto mais complexo que a gente fazia, assim, né, de produção. E isso parece que tem tanto tempo, mas tem 10 anos, né? Na verdade, não tinha... Já existia um óleo sintético, obviamente, já existia 530, por exemplo, era uma especificação que já existia, mas ela era bem incomum, né? Quase não se vendia no mercado todo, né? E conta um pouquinho de como era, assim, né? O que foi a evolução, principalmente naquele momento você era responsável pela produção, né? Sim. E como que era isso, né? Como que era o tipo de produção que a gente tinha comparado com o que a gente tem hoje, assim, tanto, acho que aí na Tanco e acho que no mercado como um todo é meio que a evolução que acabou acontecendo também, né? Sim, da parte industrial, assim, era uma planta bem moderna, né? Inclusive os nossos misturadores, é uma tecnologia até diferenciada. Mas na parte estrutural, assim, de documentação, de sistema, era bem, como que eu posso dizer, bem analógico ainda, né? Então a gente fazia tudo, a OP era escrita no papel, a gente que passava as instruções direto para o operador, né? E o que eu vejo hoje, essa evolução é mais a tecnológica que a gente teve nessa parte de documentação, de formalização dos procedimentos, do que a parte mesmo técnica, assim, que eu acho que foi uma planta bem montada, bem tecnológica na... E do ponto de vista de formulações, né, as formulações que são dessa época são mais ou menos as mesmas, né, não muda muito,
mas o que existe é uma complexidade. Hoje a gente faz produtos extremamente complexos, né? Um Dexon 6, um CVT, um óleo de moenda, que é um óleo que tem várias... É um produto muito mais testado, muito mais desenvolvido do que um produto que era meio padrão de prateleira, vamos dizer assim, que era o que a gente conseguia fazer também na época, né? Sim. Um ponto importante que eu acho que é legal explicar, né? A Tanco, ela tem 3 grandes negócios, né? Tem gente que já sabe, a gente já falou aqui, mas a Tanco tem a produção das nossas marcas, que é o que a maioria das pessoas conhece, a Falck e a Potenza, que era muito do que a gente fazia nessa época, né? A Tanco tem o armazenamento, que é, basicamente, a gente tem tanques em que são armazenados os produtos e os clientes fazem uso desse armazenamento para óleos básicos, para matérias-primas, para óleos acabados, e a produção para terceiros, né? A terceirização. Esses 3 segmentos, né, a gente chama os 2 outros aqui de serviços, né? Então, as nossas marcas próprias são a nossa venda direta, e os outros 2 são serviços que a gente presta para outras empresas, que é muito do que você está à frente hoje, né, Fernando? Além da qualidade, né? Então, o que você entende, ou seja, o que você percebe que a gente teve que ir mudando na hora que a gente começou a fazer tanto o armazenamento para outras empresas, né, que já não era mais uma responsabilidade só do nosso produto, mas também de outros produtos, né, que ficam aqui na planta, e principalmente quando a gente começou a fazer produção para outras marcas, que normalmente são marcas que têm um nível de exigência bem alto também de controle de processo, né? Eu acho que é bem essa parte, a parte de controle mesmo, né? Que a gente tinha o nosso padrão de controle, que atendia perfeitamente às nossas exigências, mas cada cliente que vem, ele traz uma cultura diferente deles que a gente agrega a nós. Sem dúvida. E isso vai só somando ao nosso produto e também ao produto do cliente. Então, eu acho que é isso que traz cada cliente novo para a gente. Ele traz uma agregação da cultura dele para nós. Sim. A gente aproveita, claro, todas as boas práticas que eles trazem e aplica para os nossos produtos também. A gente, para ter uma noção, né, a gente tinha aqui uma tancagem, um armazenamento em tancagem, né, que a gente alugava de mais ou menos 500 mil litros, 600 mil litros. Hoje a gente tem um aluguel de tancagem de quase 5 milhões de litros, né? Então, são 5 milhões de litros de produtos de terceiros que ficam armazenados conosco, e a gente movimenta, faz o controle de qualidade, o controle de expedição. E a produção, eu lembro que a gente tinha uma média, no ano a gente produzia 400 mil litros, sim, 300 mil litros no ano, né? Nesse início, né? Hoje a planta tem uma produção de mais ou menos 12 milhões, 13 milhões de litros no ano. Então, obviamente, quando isso acontece, você tem que adaptar, né? E isso, não, como obviamente não aconteceu de um dia para o outro, essa é uma evolução constante que eu acho que é uma tônica da qualidade, né? Das normas de qualidade, das especificações de qualidade, né? Que é a melhoria contínua, né? Exatamente. Que acaba que você tem que ir começando, né? Como você falou, a ordem de produção era um documento simples, que tinha poucas informações. Hoje a ordem de produção é um documento eletrônico, na verdade, uma ordem eletrônica. Ela gera e dispara diversas ações em muitas áreas, análises de controle, análise de movimentação de produtos. Tudo isso foi surgindo não de um dia para o outro, né? Mas foram sendo agregadas tarefas. E muitas vezes, o que muita gente não gosta tanto de falar, né, mas o principal aprendizado vem do erro, né? A qualidade se aprende muito com o erro, né? A gente tem um problema, percebe uma fragilidade e a partir daí a gente atua e trabalha com ela, né? Isso você pode ficar nítido em Fórmula 1, por exemplo, com um acidente que teve, toda a segurança que foi implementada com isso. Sim. Acidente de avião, a mesma coisa, tudo que se ganha. Então, é exatamente o que você falou, com o erro que a gente vai melhorando e provoca melhoria contínua. Só pegando o gancho do volume, então a gente está fazendo hoje em 15 dias o que a gente já fazia em um ano, praticamente. Você vê o tamanho da evolução, em 15 dias a gente faz toda a produção de um ano. Isso só na produção, né? Além dessa movimentação que também aqui na Tanco passam 40 caminhões às vezes num dia, a gente tem um recorde que é perto disso, de 40 num dia. E pelo menos uns 20 e poucos caminhões por dia movimentam e passam aqui dentro da planta, dentro dessa dinâmica de matérias-primas de produção, de materiais para armazenamento e toda essa dinâmica
que a planta como um todo tem, né? Os 5 milhões de armazenamento e 7 milhões de capacidade total que a gente praticamente usa tudo, né? Sim. Esses outros milhões aí são para movimentação de produção. Sim. E tem algum produto específico, alguma coisa que você vê assim que é bacana, que sempre você lembra ou que tem uma história que você... Eu gosto do desenvolvimento que a gente fez do óleo de moenda. Eu acho que foi um processo bem trabalhoso e deu um resultado bem legal. A gente entregou um produto de excelente qualidade, né? Diferencial de outros. É legal isso, né? Porque, como a gente falou, né? Um óleo SL, né? Um 530 até um SN normal, ele é um produto relativamente conhecido do mercado, né? Não existe tanta variação, não existe tanta... O desenvolvimento ele está muito mais ligado a ter acesso aos bons componentes de matérias-primas e executar essa produção E o processo correta. de fabricação é simples também, né? Sim. Máximo aquecimento e agitação, você consegue fazer o produto. E esse da linha Zucker, né? Tem todo um complexo, você prepara uma base, depois você faz a aditivação, foi bem interessante assim, esse desenvolvimento. E o desenvolvimento aconteceu na prática também, né? A gente fazia desenvolvimento, levava amostras para o mercado. O Zucker, né, que é esse produto de óleo de moenda, ele é um óleo que vai na engrenagem que moe a cana, né? Todo mundo conhece aquela moendinha de cana que faz o caldo de cana lá da feira, né? Mas, obviamente, é como se fosse aquilo numa proporção enorme, né? Uma engrenagem daquela é do tamanho de um prédio, às vezes. E uma curiosidade, né? Na época da Covid, a gente não parou a produção exatamente por causa desse produto. Porque ele é usado para fazer o álcool. Né? Isso, e o álcool gel, que estava com uma demanda absurda, né? A gente fazia esse produto para atender o mercado de continuar gerando o álcool E as únicas empresas que eram permitidas trabalhar eram as que movimentassem necessidades para combater a Covid. Sim. Então, e esse é um produto que foi assim, né? Ele foi sendo desenvolvido, a gente levava para a planta, para um canavial, era testado o nível de desempenho, o nível de consumo, voltava com o retorno, a gente mudava a fórmula, fazia de uma forma diferente. Então, de fato, é um produto que é muito mais complexo, tanto na produção, na execução da produção, quanto no desenvolvimento, né? De criar especificações, criar particularidades únicas ali do mercado. Né? E você até falou um pouco isso, né? Hoje, cuidando da qualidade, você também é responsável pelo controle de qualidade de produtos, né? Sim. Que seria o controle de recebimento e o controle de cada produto, de cada granel, de cada óleo mesmo que é feito e sai da fábrica, né? Sim. Como que é isso, assim? Como que funciona? De que maneira isso acontece no dia a dia, assim, esse controle, né? A gente, é o controle que você falou de ponta a ponta, inclusive de pós-venda também, né? Então, hoje a estrutura que a gente tem aqui, a gente consegue, com um frasco que você pegar no mercado, fazer toda a rastreabilidade dele, pegar todos os controles, todas as análises que passaram, todas as matérias-primas que foram usadas naquele produto, e você tem a garantia de que todos eles foram analisados, todos foram registrados, todos foram praticados corretamente. Então, você tem lá um produto que tem várias matérias-primas que foram usadas nele, tem o controle do lote de cada uma dessas matérias, o controle desse produto acabado, né? Ou seja, do óleo que foi feito um teste se ele estava aprovado, o óleo que foi envasado no frasquinho, tem um teste que foi feito, né? E não só da matéria-prima também, a gente tem registros de todo o processo. Então, quem colocou o rótulo, quem colocou a tampa, quem embalou o produto, quem despachou o produto, quem analisou, quem liberou. Então, é um controle de ponta a ponta que eu falo. E é esse tipo de aprendizado que se tem, né, na melhoria contínua, exatamente por isso. Né? Você sai de um processo em que muitas vezes eram poucas pessoas, então você não precisa necessariamente fazer um controle tão restrito assim. Você vai controlar produtos, obviamente já fazia esse controle de matéria-prima, fazia o controle de produto que ia para o mercado, mas não necessariamente essa rastreabilidade completa era feita, não necessariamente a gente tinha registro de como foram cada etapas da produção, né? Acho que aí é a grande diferença que vai ser na evolução. Né? E só deixar um ponto assim, o fato de você saber quem é que foi o responsável, que depois eu falar, não é uma questão de uma cobrança, mas sim da pessoa que fazia aquele ato, ele se sentir dono daquele processo. Então, ele saber que ele é o responsável daquilo. Que é o que a gente fala, né? É criar a cultura da qualidade, não um departamento de qualidade, um checkpoint ali. É a pessoa ser dono do processo e saber que aquilo é dela, é responsabilidade dela.
Porque é isso, né? Se você tem um controle de qualidade que o responsável é só o setor de qualidade, só o que está sendo fiscalizado pela qualidade vai sair a contento, vamos dizer assim. Se cada uma das pessoas se sente responsável por aquele produto, por aquela etapa do processo que ela está fazendo, ela naturalmente vai se responsabilizar mais e vai até pensar mais sobre cada uma das atividades, como ela está fazendo, qual a melhor forma de fazer, qual a forma mais eficiente, qual a forma que dá mais qualidade e garantia de qualidade de produto, né? São aprendizados do ponto de vista de qualidade que tem. E a gente tem essa particularidade de a planta produtiva também já ter nascido com a ISO 9001 2015, né? Já era uma norma na época super recente, né? Que agora ela é uma norma acabou mais de ser antiga. revisada. A gente acho que foi uma das primeiras empresas que fez a auditoria baseada já no 2015, né? Sim. E aí a gente implementou lá em 16, 17, foi quando a gente foi certificado, mas desde o início já foi uma planta que nasceu com esse controle de processos e de qualidade também, né? E desse ponto, né, que a gente falou da produção para outras empresas ou do armazenamento para outras empresas, né? Como é a dinâmica disso, né? Acho que é legal explicar um pouco, né? Que muita gente não entende. Como que aquela empresa garante que nós aqui, que somos um terceiro, uma outra empresa, está fazendo exatamente o que ela gostaria que fosse feito, né? De que maneira eles controlam esse tipo de coisa? Né? A primeira coisa é o cliente, ele passa os procedimentos dele. Então ele vai falar como ele quer que faz o controle, como ele quer que faz a mistura, e a gente verifica os nossos procedimentos e adequa para atender esse cliente. Então a gente segue todos os procedimentos dele. O outro ponto é a especificação. Então ele tem a especificação dele, a gente tem as especificações de registro da ANP dos produtos, mas cada cliente tem uma faixa específica que ele atende determinada norma ou determinada norma de montadora, por exemplo. Então a gente tem que adequar também essas especificações. Especificação aqui, acho que para quem não viu, a gente tem alguns vídeos aí que a gente já fez de óleos básicos, de aditivos, de várias matérias-primas e do próprio, de como é a formulação do óleo mesmo, né? Que explica bem, né? Que é exatamente isso. O óleo básico ele vai determinar algumas especificações, vai dar simulação da partida frio, vai dar as viscosidades. Nível de aditivação. Aí o aditivo vai dar outras especificações, quanto de cada metal está incluído ali dentro. Então, a fórmula do cliente, daquele terceiro, ela é informada, a gente vai executar daquela maneira e vai ter os controles de especificações no laboratório, no controle de qualidade, de acordo com o que ele gostaria. E não só isso, também a forma como vai ser feita a produção também passa por uma adaptação para cada cliente dentro do processo, né? E por produto também, às vezes o produto tem um procedimento diferente que a gente tem que atender e a gente cria esse procedimento para atender especificamente esse produto. E aí a gente está falando de como vai ser envasado, que tipo de teste vai ser feito, qual o tipo de inspeção, seja visual ou inspeção no laboratório que vai ser feita no produto, tudo isso é realizado à medida, de acordo com cada especificação. E é uma das complexidades que uma planta como a nossa que faz essa produção para terceiros enfrenta, né? Porque não é só... Nós temos o nosso processo de qualidade, né? Nós temos aqui pelo menos uns 5, 6 processos de qualidade diferentes. Então, para cada produto precisa ser feito. Obviamente, a gente vai aprendendo. Tem coisas que são adotadas para todos os processos, porque elas fazem sentido para todos os processos. Tem outras que são mais direcionadas, específicas para aquele cliente e são feitas só para ele, né? É só uma curiosidade, assim, quando o cliente vem e traz o produto dele aqui, a gente batiza esse produto com um código específico para ele. Então, até o código do produto, quando você bater o olho no nosso estoque e ver aquele código, você sabe, esse material é do cliente tal, esse material é da Tanco. Então, até para a gente não ter essa mistura de especificação, de procedimentos. E do ponto de vista de sistemas, existe esse tipo de controle, né? O sistema tem um roteiro, então o roteiro é realizado de acordo com aquele produto daquele cliente, né? Então, são várias complexidades que a gente no dia a dia nem sempre pensa quando está vendo um produto, o frasquinho acabado aqui que chegou no mercado e foi feito. Só para explicar, né? Todo produto ele tem a fórmula e o roteiro. O que seria? A fórmula seria os ingredientes, né? Pegando um termo de cozinha, assim,
E o roteiro seria o modo de preparar. Sim. Então, Que é tão importante, né, numa receita de sim. bolo, né? Se você puser para assar antes de terminar, de Né. adicionar os produtos. Ou a vai dar temperatura que você colocar o fogo. errado. Exatamente. Então, Então, o roteiro é tudo isso, né? O roteiro é isso. E os pontos de controle estão dentro do roteiro também. Tem, Que tipo de controle, que hora, onde vai fazer. E eu acho que, assim, bom pontuar na história da Tanco, né, um ponto de mudança muito positivo que a gente teve aqui foi quando a gente implementou o ERP, né? Sim. O ERP uniu todos os processos, a gente consegue, desde a parte fiscal até a parte de expedição, tudo no mesmo ERP. E com esse programa, a gente consegue detalhar bem os pontos de controle. Nenhum processo vai para frente se aquele ponto de controle não for executado, não for validado, avaliado e registrado as análises. Então, é a garantia de que se o produto está embalado e pronto para venda, todos os processos foram cumpridos. Sim. Porque o processo não deixa vender o produto se não foi feito todos os processos e registrados no sistema. Exatamente. E isso é uma forma de controle, né? E como que o que eu vejo muito que os clientes têm, assim, que uma coisa é ele vem e fala, ó, gostaria que a fórmula fosse feita dessa forma, os controles dessa maneira, mas obviamente eles não estão aqui o tempo todo nessa fiscalização, né? Como que é a forma que eles têm para entender se a gente está executando a produção da maneira como eles gostariam? Tá, a gente faz reuniões mensais, né, com os resultados que a gente teve no mês daqueles produtos, onde a gente apresenta os indicadores de qualidade, indicadores de produtividade, indicadores de atendimento à entrega, a gente fala os pontos positivos que a gente teve no mês, os pontos que a gente precisava ter mais detalhes, apresenta os planos de ações para corrigir esses pontos e além dessa reunião mensal, a gente tem umas reuniões semanais, que é o acompanhamento da produção. Então, na semana a gente sente e fala, como que está a programação, está tendo algum problema, vai faltar alguma matéria-prima, vamos encaixar um outro produto. Então, durante todo o processo, o cliente está sempre aqui, praticamente acompanhando a produção. Sem dúvida. E muitas vezes a ferramenta que eles têm além dessa é a auditoria, né? Que ele vem, os especialistas, né? Muitas vezes, muitos dos clientes são clientes de fora do Brasil, né? Eles trazem os especialistas de qualidade ou até os especialistas das próprias fábricas que eles têm, né? Para verificar e ter um controle de que aquilo que a gente prometeu fazer para ele está sendo feito, né? A auditoria é para verificar conformidades, né? Sim. Eles não vêm, a gente pensa numa auditoria para não vir procurar erro, então eles vêm procurar as conformidades e se achar um desvio, ser apontado e a gente trabalhar para corrigir esse desvio. E muitas vezes também o que eles apontam são pontos de melhoria. Então é uma sugestão que o cliente, na visão dele, ou o auditor, acha que a gente ia ganhar com o processo. Sim. Então, e aqui a gente já recebeu auditoria acho que de quase todos os países aí que existem produção de lubrificante. E é um benchmark muito legal para a gente, né? Um aprendizado, né? Igual você fala lubrificante, mas a gente recebeu auditoria aqui de uma empresa de pneu. Sim. Você fala, o que tem a ver o pneu com óleo? Mas uma das matérias-primas para fabricar o pneu é o óleo. Sim. Então eles vieram auditar a gente nesse sentido, com essa visão. Então tem muito isso também, né? Porque tem óleos que vão para a montadora ou que vão para um fornecedor da montadora, né? Os sistemistas, como eles chamam. Então, não só o nosso cliente faz essa auditoria, essa verificação, mas também o cliente dele lá na ponta quer garantir que o processo esteja sendo feito da maneira correta, com controle de qualidade. Então, a gente passa por esses processos de auditoria até secundários, né? Que nem é o cliente direto que a gente tem. Não, né? é o cliente do nosso cliente. Sim. E como que você enxerga isso assim, né? Muita gente enxerga a auditoria, e acho que até quem não está na área tão ligada à qualidade, enxerga a auditoria como uma fiscalização, né? Mas a gente sabe muito que a auditoria é um ponto de crescimento mesmo. Exatamente. Né? Como eu falei, assim, eles não vêm procurando o erro, eles vêm procurando conformidades. Então, eles têm as especificações dele, eles querem saber se a gente está conseguindo ou é capaz de atender aquela especificação. E na auditoria vai o quê? Você vai documentar que você está atendendo essas necessidades dele, em loco. Sim. Então, ele vai querer ver um documento, ele vai fazer aquele teste de rastreabilidade, ele vai pegar um produto no estoque e fazer a rastreabilidade dele, ver se todos os processos de controle foi feito para aquele produto. E durante essa auditoria ele pode achar alguma não conformidade e a gente corrigir, e pode também achar pontos de melhorias, porque ele acha que poderia ser melhor se a gente fizesse da outra forma.
E eu acho que é o grande ponto aí, né, que a gente, muitas vezes 10 anos parece, é um tempo relativamente longo, mas a evolução tanto de volumes que a gente está falando, quanto de processo, controle de qualidade, eu vejo até rápida para esse período, né, e muito por isso, né, pelas auditorias e pelos aprendizados que a gente tem ao trabalhar com várias empresas, vários clientes que têm exigências e demandas e tem uma visão diferente de cada um, né? Claro. E necessidades diferentes. Sim, a gente tem ou já teve produção de óleos agrícolas, de óleos para moto, óleos para carro, óleos industriais, óleos básicos que vão ser usados em matérias-primas e aplicação direta na indústria. Cada um desses clientes ele tem uma visão específica sobre o que é qualidade, sobre o que é boa prática, sobre o que precisa ser controlado, porque cada produto tem um tipo de controle. E a gente acaba aprendendo e evoluindo com esses aprendizados, né? Com essas especificações e com essas sugestões que vêm de todos eles. Né? Igual, nós temos um cliente que fabrica invasa fluido de freio aqui. Né? Então, o processo é totalmente diferente do óleo lubrificante. É uma área com ambiente controlado, é um produto que tem análises totalmente diferentes das análises que a gente faz para lubrificante. Então, a gente se adaptou, se adequou. Tivemos várias auditorias do cliente também para fazer o startup e estamos aí produzindo com qualidade. E esse é um produto legal citar mesmo, né? Porque normalmente quem legisla sobre os produtos que a gente trabalha é a ANP, né? E nesse caso é um produto controlado pelo Inmetro, né? Então, de novo, né? Como eu falei, como os clientes também são exigências diferentes, formas de análise diferentes que acabam vindo. E falando aí desse 1 ano de podcast e ao mesmo tempo acho que também do ponto aí de redes sociais, que é uma coisa que a gente tem sido bem presente, assim, né? Eu brinquei, mas é verdade, né? Muita gente fala, o Fernando também tá lá, sempre comenta sobre os conteúdos que se faz. Acho que, como que você enxerga isso, assim, né? Essa possibilidade de compartilhar conhecimento, assim, né? Eu acho maravilhoso, assim, mas é um desafio, né? Quem vê cara não vê coração, né? Quem fala. O que a gente regrava até chegar num nível legal, assim, foi bem interessante. Foi um processo que eu nunca tinha feito, eu acho que foi evoluindo, mas é uma forma muito legal de passar conhecimento, de passar as nossas tecnologias, nossa qualidade, de uma forma mais informal, mas com baseamento técnico, né? Sim. Que é muito isso, né? Se a gente tem uma dúvida técnica, pode usar esse aditivo, pode usar esse óleo, a gente sempre pergunta para o Fernando, ou para o pessoal, a equipe dele lá do laboratório, né? Então, por que não fazer a mesma coisa para o público externo? Eu acho que essa é a ideia e o motivo de ele estar sempre presente, né? A gente parte do princípio de comunicação de boa qualidade de produto, comunicação de conhecimento sobre o mercado, ser um diferencial para o consumidor comprar melhor e escolher melhor, a gente tem que explicar. Mas nem sempre é fácil explicar um tema que é técnico. Para um tema que vai para abrir para a internet, para muita gente falar, entender e conhecer, né? Tem que medir aquele tema, não ficar tão bobo, tão infantil, né? E também não tão técnico, tão específico, assim. Então tem que achar o meio termo aí para a gente achar a linguagem correta. Sem dúvida. E eu acho que muitos mitos e até esses conhecimentos não técnicos aí que a gente vê no mercado, a gente vai quebrando quando a gente vai abrindo, né? Abrindo como é a produção, abrindo como a gente está falando aqui, né? Como se faz controle de qualidade, por que uma fábrica tem muito mais controle de qualidade ou não em relação a outras, né? Isso é uma coisa que o frasquinho não mostra, né? Não. O tipo de controle que foi feito, o tipo de matéria-prima que foi usada. O que está escrito no rótulo nem sempre vai refletir esse tipo de diferencial. E é aí que vem a importância de demonstrar para o consumidor e para quem é do mercado o que pode ser feito, de que maneira pode ser feito, as melhorias, né? Exatamente. Não, legal. Obrigado aqui pro Fernando por compartilhar. Acho que a gente tem muita... É uma evolução que a gente fez aqui em conjunto por esses anos e com certeza por muitos mais. É uma evolução que vai acontecendo e que muitas vezes a gente vê, e até nós mesmos, né, falamos muito sobre o produto, sobre a especificação, mas não falamos sobre como é o processo e a estrutura de controles para chegar nisso, né? Tão importante quanto ter matérias-primas de qualidade, quanto ter um produto desenvolvido com qualidade, é ter esse controle para que
toda vez que a gente faz um produto, ele seja feito igual. Né? Exatamente. Que é o sinônimo de qualidade, né? de ISO também, né? De empresa ISO, padrão. Todo mundo acha que qualidade é ser bom, mas na verdade as normas de qualidade, né, elas preveem que você tenha previsibilidade, você consiga ter repetibilidade daquele controle que você definiu. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui mais esse episódio. É um orgulho para a gente ter esse 1 ano de podcast, ter 10 anos de produção da Tanco, ter 64 anos da empresa. Acho que são todos indicadores do que a gente está entregando, tanto do ponto de vista de informação, quanto do ponto de vista de qualidade, de processos e de empresa. Para a gente é um orgulho bem grande e é um orgulho estar aqui compartilhando isso com o Fernando esse dia, porque a gente sempre brinca, né? Quem está na trincheira com a gente é que faz as coisas acontecerem e a gente está junto nesse processo há bastante tempo. Por isso eu achei bem legal, acho que o conteúdo interessante, bem diferente aqui para quem está acompanhando. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Lucas. Estamos aí, 10 anos, mais 10 anos e vamos juntos. É isso aí.